Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos e agradecer a esse reencontro, a essa oportunidade, a esse tratamento espiritual. Agradecemos tudo que nós conversamos, refletimos, trocamos ideias sobre os temas, a todo o amparo, a todo o apoio, a toda a sustentação que tivemos do plano maior, a todos os espíritos, independente da sua denominação religiosa, mas que se fizeram presentes. O nosso muito obrigado. Allan Kardec, o nosso codificador, que nos trouxe uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. Há tantos espíritos, espíritas ou não, mas que já entenderam que existe só uma única forma de se trabalhar para o bem. Agradecemos a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a Raul Teixeira, a tantos espíritos que nos ajudaram a entender um pouco melhor dessa doutrina. A equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, auxiliares, que estiveram conosco durante todo esse ano, ao tratamento espiritual que recebemos, de forma individualizada, e no tempo que estamos aqui, sendo acolhidos, sendo abraçados, sendo envolvidos em muita luz, numa casa que acolhe encarnados e desencarnados, com carinho, com respeito. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E estamos aqui com um propósito, com um objetivo: sermos seres humanos melhores. Foi para isso que essa doutrina nasceu, para nos ajudar a refletir sobre nós mesmos, sobre o porquê e o para quê, da onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso principal compromisso. E a ideia de um Deus cósmico, que está nas subpartículas atômicas, nas grandes galáxias, no amor que estamos mergulhados, nas oportunidades, nesse irmão maior chamado Jesus, que está sempre ao nosso lado, numa espiritualidade amiga, começando pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos espíritos familiares, orientadores, benfeitores, companheiros, dos alunos que nos acompanharam, que já estão no plano maior, que não tiveram a oportunidade de estarem estudando quando encarnados, mas que estão junto de nós, aprendendo, tirando as suas dúvidas, trocando ideias, para que a gente possa entender melhor o que se passa dentro de nós. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar, continuando a aula sobre transtorno afetivo bipolar. Na semana passada falamos sobre aspectos científicos e hoje, terminando a aula, falaremos sobre aspectos psicológicos, emocionais e espirituais. Então é a segunda e última aula em relação a isso. Quando nós vamos buscar dentro da psicologia ou mesmo dentro da medicina, quais são as causas prováveis do transtorno afetivo bipolar, conhecido como TAB? Fatores hereditários podem influenciar? Sim, sabemos que sim. Fatores genéticos? Sem dúvida nenhuma. Podemos trazer isso de outras existências? Sim. Impregnado no nosso corpo morfogenético? Sim. Impregnado no nosso corpo morfogenético? Isso pode ser criado e nascido e alimentado nesta existência? Sim, através de um estresse crônico, num limite onde nem a nossa psique, nem o nosso corpo físico suportaria tanta pressão? Tanta pressão? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu posso ter trazido isso de outras existências e posso ter começado isso nesta existência. Então você tem causas anteriores e causas atuais. E você pode ter a soma das duas. Você ter trazido isso como uma tendência e ter somatizado, potencializado isso nessa existência. Então o estresse crônico pode gerar isso. O que é o estresse crônico? Todos nós temos momentos de estresse, isso faz parte. Crônico é quando não precisa e você por si só mantém aquela
vibração, mantém aquela aceleração, mantém aquela cobrança, sem necessidade. Até quando você está no momento de lazer, você arruma uma confusão. Deu para vocês entenderam ou não? Arruma uma confusão às vezes por pouca coisa. Por pouca coisa. Escolha, né? É uma escolha. Coisas... Não vem com gatilho, Não. Situações acontecem com todos nós. Mas nós que vamos fazer uma escolha dentro daquela situação. Eu vou estressar, eu vou brigar, eu vou xingar ou eu vou conversar. Isso é uma escolha. Eu vou deixar para lá ou eu vou até a última consequência. Isso é uma escolha. E às vezes são coisas pequenas. São coisas pequenas. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, falaram assim, em relação a coisas pequenas, o que eu faço? Ele falou assim, deixa para lá, são coisas pequenas. E as coisas grandes? Coloque na mão da justiça. A justiça está aí para isso. Entenderam? Coisas pequenas são coisas pequenas. Coisas grandes você coloca na mão da justiça. Ponto. Ponto. Então nós transformamos coisas pequenas, vamos falar assim, no estresse crônico. Coisas, vamos dar 3 tamanhos para ficar mais fácil? Uma coisa pequena, eu transformo ela num tamanho médio. Uma coisa do tamanho médio, eu transformo em grande. Qual é a vantagem quando você faz isso? Você não vai ter problema grande, você infarta antes. Deu para vocês, entenderam ou não? Porque se numa coisa pequena você transforma num tamanho médio, e do tamanho médio você transforma num tamanho grande, quando acontecer um problema grande você não tem, porque você infarta antes. E se eu pegar um problema do tamanho grande, temos, e transformá-lo num tamanho médio? Pode. Posso fazer isso? Posso ou não posso? Posso. Aí eu pego transformo tamanho médio e transformo no pequeno. Entenderam ou não? E o que acontece com o pequeno? Não existe. Entenderam como funciona ou não? É exatamente isso que funciona. Por exemplo, a morte de um ente querido é um problema grande? É, claro que sabemos que é. Mas eu posso me controlar, eu vou chorar sim, tudo faz parte. Mas eu posso me desesperar. A escolha é minha. E não vai mudar o fato. E não vai mudar. Eu posso ficar triste, eu posso chorar, eu posso passar um período, sim, natural que seja dessa forma. Mas com dor, não com desespero. Então eu vou escolher, se eu pego aquele problema de tamanho grande, transformo ele em algo muito maior ou transformo ele em um tamanho médio. Então quando eu pego um grande e transformo no médio, o médio ocupa o tamanho do pequeno. O pequeno não existe. Entenderam como funciona no estresse crônico? Tudo é problema tamanho grande. Qualquer coisa é uma confusão, qualquer coisa você alimenta uma situação desnecessária. Uma fechada no trânsito, por exemplo, já aconteceu isso com vocês ou não? Né? Somente você está de moto, o coração vem na boca. Mas é aquele minuto. Você levou um susto, claro. Só aquele minuto. Aquilo você não precisa arrastar aquilo para o dia todo. Você não precisa arrastar aquilo. É só aquele minuto e pronto. Entenderam? Então nós temos contradições durante o dia? Todos temos. Todos temos. Mas sou eu que vou dar o tamanho para aquela contradição. Ela é pequena, ela é média ou ela é grande? E a maioria é pequena. Mais de 50% ela é pequena. Uns 30% ou 40% é tamanho médio. 10% é tamanho grande. Mas se para mim tudo é grande, tudo eu brigo, chega uma hora que o meu organismo não suporta. A descarga de neurotransmissores ficou muito acima da minha capacidade de equilíbrio. Então o estresse crônico, porque crônico significa isso. Não são momentos de estresse, é quando nós escolhemos que a nossa vida será um estresse. Todos os dias, independente de onde eu estiver. Da onde eu estiver, qualquer contrariedade, para mim, já é algo suficiente para arrumar uma briga. Entenderam? Chama-se estresse crônico. Estresse crônico. Então, o estresse crônico pode, conversando com profissionais da medicina e da psicologia, já me disseram que o estresse crônico, o limite gera
A palavra paciência. Já ouviram falar dela? Já. Experimentaram inverter ela assim para ver como é que faz? Como é que ela fica? Ciência da paz. Veja, não é no momento que acontece, mas o que você fez dias antes, semanas antes, meses antes. Você vai construindo uma paz dentro de você. Aí quando acontece um fato, você está em paz. Então paciência, você não adquire naquele momento. É aquilo que você vem construindo dentro de você ao longo de dias, semanas e meses. Aí quando acontece o fato, você tem a paciência, a ciência da paz. Veja, mas é uma escolha. Ok? Uso de drogas, o que faz as drogas? Potencializa, mexe com todos os neurotransmissores, toda a questão hormonal, criam situações. Então, o uso de drogas gera um problema que, a médio e longo prazo, pode, dependendo do indivíduo, gerar o transtorno afetivo da bipolaridade. Transtorno afetivo bipolar. Então, o uso de drogas pode. É um gatilho? É um gatilho, sem dúvida nenhuma. Privação de sono. Tem pessoas que pensam assim, só vou dormir 4, 5 horas, o resto eu dou conta. Não dá. Não dá. Uma série. Oi? Uma série. Série do quê? Não estou falando isso. Privação de sono é quando a pessoa reduz a quantidade de sono dela abaixo de 5 horas. Todos os dias. Uma privação de sono, ok? Mas não adianta você querer descontar isso no final de semana e dormir 18 horas, pessoal. Não é isso. O organismo não entende isso. O organismo não entende isso. Então, a privação de sono. Vocês não imaginam o quanto que o sono é extremamente importante para o nosso equilíbrio emocional. Passe uma noite sem dormir. Como é que nós estamos no dia seguinte? Uma noite. Azedo, não é assim? Por quê? Porque a privação de sono constante causa uma degeneração nos seus neurônios. A privação de sono. Ok? É lógico que dependendo da sua idade você dorme mais ou menos, mas a média é 8 horas. A média é 8 horas, já conversamos sobre isso, inclusive. A média é 8 horas, mas não pode ser menos que 6. Não pode ser menos que 6, 5, 6 horas, dependendo da idade. Por isso que um bebezinho dorme 18 horas, um adolescente dorme 12 horas, uma pessoa adulta 8 horas, uma pessoa mais velha 5, 6 horas é suficiente. Isso é normal, mas a média é 8, deu para vocês, entenderam ou não? E é 1/3 da nossa vida passamos dormindo. Então a privação de sono para fazer outras coisas, para ganhar tempo para fazer outras coisas, gera a médio e longo prazo, pode gerar a médio e longo prazo o TAB, a privação de sono. Como é a qualidade do sono dessa pessoa, ok? Especialista dizem que o melhor horário é 10 e 5. Esse é o melhor horário. Esse é o melhor, sem dúvida, sem questionar. O melhor horário das 10 às 5. Esse é o melhor horário. Ok? Ambientes altamente tóxicos. Sim, imagine vocês, um ambiente altamente tóxico faz com que a médio e longo prazo isso te gere um problema neuronal e pode promover o transtorno afetivo bipolar. Alterações neuroquímicas. Pode ser que nós já nascemos com essas alterações? Sim, sem dúvida. Para isso você tem a ciência, que vai trazer uma medicação para equilibrar isso, para oscilar menos isso. Então pode ser que a gente tenha trazido isso numa situação, numa alteração neuroquímica, por isso que é importante exames médicos, exames clínicos, para ver em que ponto você está nisso e o que precisa ser feito para gerar um equilíbrio. Aí você tem medicações específicas para cada idade, para cada situação, para manter aquilo dentro de um patamar razoável. Mudanças bruscas de rotina. Tem pessoas que não suportam isso. No extremo, tá? Imagine vocês, se vocês estão acostumados a morar numa cidade ou num local onde a temperatura média seja 30 graus. Você se acostuma com isso. Aí você muda para uma outra cidade que a temperatura média são 10 graus. É só um exemplo que eu estou dando. Perceberam essa mudança brusca?
Isso pode gerar. Então, uma mudança brusca de rotina pode gerar um transtorno afetivo e bipolar. Imagine que um transtorno, nesse caso, são dois picos, duas bipolaridades, dois polos, ok? Então você tem a bipolaridade, que você sai daqui, você tem uma reta, aí você sai daqui, sobe, volta. A ciclotimia, o que é isso, ciclotimia? Ciclotimia. Então vamos lá, né? É que a lousa ficou pequena. Então você tem as duas polaridades, a ciclotimia, há uma variação menor. Se não cuidada, vira um transtorno afetivo bipolar, chama ciclotimia. Então a fase inicial do transtorno afetivo bipolar chama ciclotimia. Há alteração, mas dentro de uma faixa. Chama se não cuidado, se não tratado, vira um transtorno afetivo bipolar. Ciclotimia. Uso de medicações por conta própria. Uso de medicações por conta própria. Isso pode gerar. Então, quando você conversa com especialistas, isso é uma visão médica, tá? Uma visão médica. Quais são as prováveis causas do transtorno afetivo bipolar visto pelos olhos da ciência? Ele vai falar fatores hereditários, fatores genéticos, estresse crônico, uso de drogas, privação de sono, ambientes altamente tóxicos, alterações neuroquímicas que já traz, mudança brusca de rotina, uso de medicações por conta própria. Essas são as causas prováveis que a ciência nos traz. Tudo bem? Então se fala em duas polaridades. A polaridade em cima é chamada de mania. Em cima, diferente daquela mania que nós conversamos, que todos nós temos. Né? A mania. E a polaridade abaixo chama depressão. Essa mania, você tem junto dela algo chamado hipomania. Como é que chamava essa doença antes de 1986? Não está na lousa hoje, mas estava na semana passada. Alguém anotou? Doença maníaca depressiva. Então, como que era conhecida essa doença? Antes de 1986, depois que ela passou a ter transtorno afetivo bipolar. Até 1986, ela chamava de doença maníaca depressiva. Maníaca depressiva, entenderam? Porque as duas polaridades. É um transtorno psíquico gravíssimo. Então, as duas polaridades trabalham exatamente isso. O que é isso? Uma oscilação entre a euforia, então entendam vocês mania como euforia, estou usando de argumentos técnicos ou científicos. Uma oscilação entre a euforia, eu fora de mim, euforia, e a depressão, seguido de transtorno de ansiedade. Então é muito comum quem tem o transtorno afetivo bipolar também ter o TA, o transtorno de ansiedade. É comum. Na maioria dos casos, no diagnóstico, se percebem que a pessoa traz essa ansiedade junto. Então é uma outra comorbidade para ser tratada junto. Então veja, é uma oscilação extrema entre a euforia e a depressão, seguido de transtorno de ansiedade. Uma oscilação extrema de humor. Cássio, não é esse transtorno em que a pessoa, quando ela se encontra num estado de euforia, ela acredita que ela tem uma missionária? Acredita em tudo e mais um pouco. Tem um delírio de grandeza, são extremamente criativos, são extremamente ousados, vivem às vezes numa realidade paralela e pode, nesses casos, nesse extremo, ter um surto psicótico. Aí que tem um surto psicótico. Aí que tem um surto psicótico, ok? Então a pessoa... Por quê? Você tem ali uma superprodução de adrenalina. Uma superprodução de adrenalina. O que acontece? Para que serve a adrenalina?
entre os neurotransmissores? É que nos dá motivação, que nos empolga, que nos envolva, que nos dá iniciativa. Então a adrenalina é para isso, ok? Nos traz motivação. Se você tem uma superprodução de adrenalina, você perde a realidade. Se torna uma pessoa extremamente ousada, extremamente criativa, empolgante. Você enxerga coisas que a maioria não enxerga. Se você tem um QI mais elevado, você cria situações fora da realidade. Não é algo negativo, mas tira a pessoa da realidade, porque ela está fora de si mesma. Euforia. Aí quando ela está aqui em cima, da euforia, ok? No pico, então imagine alguma coisa nesse sentido. Você tem uma reta e a oscilação acontece assim. Quando eu estou aqui em cima, eu estou no meu estado eufórico, empolgante. Aí eu recebo um não, uma contrariedade, um bloqueio, uma dificuldade, uma limitação. O que acontece? Despenca. Literalmente falando. Despenca. Ela não cai, ela despenca. Ela despenca para o outro extremo. Para vocês terem uma ideia, a mania. Estou falando aqui do tipo 2, que é após os 25 anos. Vamos falar aqui do tipo 2, após os 25 anos, que a incidência maior está no universo feminino. Dos 15 aos 25, igual. Dos 15 aos 25, tipo 1 é igual. Do tipo 2, de acordo com uma associação brasileira de transtorno bipolar. Então, tem uma associação brasileira especializada. Então, esses dados são eles que nos trazem. Associação Brasileira de Transtorno Bipolar. Então, existe uma associação só para cuidar desses casos. E nessa associação, eles têm algumas estatísticas e alguns estudos. De 1 a 2,5% da população brasileira tem essa situação. Tem essa de 1 a 2,5%. É bastante. Nós temos aí 214 milhões de habitantes no planeta, no Brasil. Então dá para vocês fazer a conta e ter uma ideia quantas pessoas sofrem dessa situação. É isso que aparece na estatística. Isso é o que está dentro dos manuais, dentro da estatística. Casos que estão sendo tratados, cuidados. Porque é um transtorno tão delicado, tão complexo e tão difícil que leva de 6 a 10 anos para fechar um diagnóstico. Porque se confundem com outros transtornos. Com o borderline, com o TDAH, com a depressão, com a esquizofrenia. Então, para você fechar um diagnóstico do TAB, você leva um mínimo de 6 anos e vai até 10 anos. Porque o profissional tem que fazer vários exames, várias situações, como que você é no seu meio, até ele conseguir fechar esse diagnóstico. Aí é a medicação adequada. Nos outros transtornos, na condição leve, moderado e severo, lembram? E tudo dentro de um espectro. A gente fala leve, moderado e severo, mas dentro de um espectro, ok? Então você tem leve, depois moderado, severo. Na condição do TAB, todos os casos leve, moderado e severo precisam de medicação. Nos outros transtornos, o leve não precisava. O moderado, talvez. E o severo, sempre. Todos os transtornos mentais trabalham dessa forma. O severo não precisa de medicação, o moderado, talvez, e o severo, sempre. No caso do TAB, nos 3 casos, não é a mesma medicação, claro, evidente. Mas nos 3 casos, precisa de estabilizadores. Nos 3 casos, para manter dentro de uma faixa razoável. Há oscilação? Sim, há, mas dentro de uma faixa administrável. Então é o único transtorno que você precisa de medicação sempre e de uso contínuo. Você pode mudar a medicação, você pode mudar a terapia, mas é para o resto da vida, da existência. Para o resto da existência. Você não tem a cura, você tem a remissão. Não existe cura, existe remissão. A cura, o próprio nome já é autoexplicativo. A cura, tudo bem? Você tem uma cura, ok? Você não tem mais aquela situação. A remissão, você tem uma melhora significativa,
mas você tem que estar sempre sob controle, porque pode voltar a qualquer momento. Mesmo que você não tenha mais oscilações extremas, mesmo que a medicação sua seja a mais leve possível, de tempos em tempos você tem que fazer diagnóstico. Isso chama-se remissão. Leva uma vida razoável? Sim. Com qualidade? Sim. Porém, não é a cura definitiva. Por que não? Por que não é a cura definitiva? Porque estamos num planeta de provas e expiações. A cura é sempre de dentro para fora. A cura é sempre de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. A medicação vai ajudar em 50%. Sempre. Qualquer transtorno mental, qualquer doença, nós temos que ter isso gravado dentro de nós. Devo tomar medicação? Sim e sempre. Porém, entenda que ela só responde por 50%. Para te ajudar a buscar novas terapias, novas medicações, novos tratamentos, e aí sim, para que você alcance a remissão. A remissão. Porque estamos no planeta de provas e expiações. O problema é exatamente esse. É o doente que não acredita na própria doença, se revolta com a doença, terceiriza e justifica. Enquanto ele for assim, não há cura para doença nenhuma. Não, há uma remissão. A remissão já começa com o pé na regeneração. Entenderam como funciona? Como funciona? A gente reclama das leis, né? Das leis não só do Brasil, mas do mundo. Mas por quê? Quem que faz essas leis? São os espíritos da terceira ordem. Livro dos Espíritos. Você tem escala dos espíritos. Tem espíritos da terceira ordem, espíritos da segunda ordem, espíritos da primeira ordem. Espíritos da terceira ordem, na época de Allan Kardec, ele chamou de espíritos imperfeitos. Então quem faz as leis são espíritos imperfeitos. Vocês querem leis perfeitas de espíritos imperfeitos? Não é essa a possibilidade. Mas se fossem os espíritos da segunda ordem, espíritos bons, de acordo com a classificação de Allan Kardec, como é que seríamos, como é que nós respeitaríamos? Nós entenderíamos? Não. Não. Não temos estrutura psicológica, não temos estrutura emocional, não temos disciplina, simplesmente não temos. Porque eles vão trazer ideias e sugestões que nós ainda não estamos preparados. Eu não estou falando nem dos espíritos da primeira ordem. Da primeira ordem. Já parou para imaginar conviver com um espírito de regeneração? 24 horas por dia? Ele é insuportável. Ele é insuportável. Imagina. Então. Nós não temos estrutura para isso. Quem convivia com o Chico Xavier, falava disso. Falava disso, ele era um espírito de regeneração. Falava disso. Veja, não é que ele não tivesse problemas, ele tinha problemas, e muitos inclusive. Problemas de saúde, inclusive. Mas ele tinha um padrão vibratório que a gente não alcançava. Então, quando a gente reclama das leis, vamos entender que quem faz as leis são espíritos da terceira ordem. E nós somos espíritos ok? Nós somos espíritos da terceira ordem. Então, os espíritos da terceira ordem são administrados pelos espíritos da terceira ordem. Simples assim. Simples assim. À medida que a gente vai, nós como seres humanos vamos melhorando, tudo vai melhorando. Tudo vai melhorando. Vou dar um exemplo mais prático para vocês, já que está difícil para vocês entenderem. Os espíritos da segunda ordem, eles falam que não precisam de multa no trânsito. E aí? Porque eles entendem que ninguém vai ultrapassar o limite da velocidade. Eles entendem que ninguém vai estacionar em local proibido. Eles entendem... Não é isso que acontece? Estaremos preparados para isso?
Deu para vocês entenderem ou não? Como eles pensam? Veja como eles pensam. Os espíritos da segunda ordem foram perguntar para os espíritos da segunda ordem como é que é a alimentação deles. Aí eles disseram, de forma mais leve possível. E os animais aí? Nós os protegemos e acolhemos e cuidamos deles. Entenderam ou não? Foram falar sobre alimentação. Olha a resposta que eles deram. Nós cuidamos deles, nós acolhemos eles, nós ajudamos eles. Estava falando no quesito alimentação. Sim, todo mundo é vegetariano. Vegetariano, ok? Eles trabalham um outro tipo de alimentação. O cachorro vegano também. Entenderam, pessoal? Por que eu estou fazendo esse comentário com vocês? Porque nós somos administrados por espíritos dentro da nossa faixa evolutiva. Nós não teríamos estrutura psicológica, emocional, espiritual para entender algo a mais. Algo a mais. Tinha uma pessoa que ajudava muito Chico Xavier, muito, nos afazeres. Ele chegou uma vez para Chico Xavier e falou assim, jamais eu quero ser espírita. Mas olha a referência dele. Perceberam? Olha a referência que ele tinha. Olha a referência que ele tinha. Uma pessoa extremamente dedicada, estudiosa, uma pessoa caridosa, quer dizer, uma pessoa que abria mão de várias situações para atender os mais necessitados. Veja. Então, esse empregado falou, não quero ser espírita não, mas olha a referência que ele tinha. Você acha que essa geração nova tem uma nova... Com certeza. Tudo. As novas gerações, Allan Kardec já disse isso na Gênese, está na Gênese isso. As novas gerações, ok? As novas gerações que estão chegando já vêm para resolver tudo isso? Não. Mas para fazer mudanças necessárias, porque tudo é um processo lento e gradativo. Eles já vêm com outros hábitos alimentares, eles já vêm com uma outra visão de natureza, eles já vêm com uma outra visão de espiritualidade, eles já vêm, mas são espíritos início de regeneração. Criança que não aceita carne já desde Exato. Eles já estão nascendo. Mas é um processo de algumas gerações, não é de uma geração. Não é de uma geração. Esses espíritos que estão nascendo já são espíritos início de regeneração. Início, pessoal. Não é meio. Muito menos fim. Início de regeneração. Ok? Mas não são todos também, né, Cássio? A maioria. Sim. A maioria que está nascendo, ok? Alguns já nasceram, mas a grande maioria ainda não nasceu. Ok? Voltando aqui. Do tipo 2, após os 25 anos, e, nesse caso, de acordo com essa associação, universo feminino, a incidência maior. O que é mania? O que é mania dentro do transtorno bipolar? No estado maníaco, os pensamentos estão muito acelerados. No estado maníaco, porque é doença maníaca depressiva. No estado mania ou no estado euforia, que é a mesma coisa, os pensamentos estão muito acelerados e agitados. Qual é a característica? Pensamentos muito acelerados e muito agitados. A memória fica comprometida, porque ela não dá conta. Então eles fazem as coisas, atropelam as coisas e depois eles quase não se lembram do que eles fizeram. Porque o córtex pré-frontal, porque o nível de aceleração do pensamento e agitação é tão alto que a memória não consegue reter tudo que está fazendo. Então eles têm dificuldade em se lembrar daquilo que eles fizeram, daquilo que eles falaram. Na fase maníaca, de tão agitados e acelerados, a memória não consegue absorver todas aquelas informações. Então você pega uma pessoa, é como se fosse um apagão, Quando se lembra de muito pouca coisa. Então o estado maníaco faz com que os pensamentos fiquem muito acelerados e muito agitados. A pessoa fica muito eufórica.
E aí uma parte da memória fica comprometida. Então ela não se lembra, ou quando se lembra, é de pouca coisa. Na fase maníaca, ó, a memória fica comprometida. E essa fase maníaca pode durar semanas ou meses. A fase maníaca pode durar semanas ou meses. Veja, então a pessoa fica dias, semanas, chega até meses nessa condição acelerada, agitada. É a fase maníaca. Na fase hipomaníaca, o que é o hipo aí? Não é hiper, é hipo, ok? Hipomaníaca. A fase hipomaníaca. Então, dentro desse extremo, você tem a fase maníaca e tem a fase hipomaníaca, um pouco abaixo. O que é a fase hipomaníaca? No estado hipomaníaco, os pensamentos estão menos acelerados, menos agitados. A memória não fica comprometida, só que aí tem uma situação. Então, na fase hipomaníaca, os pensamentos ficam menos acelerados comparado com o maníaco e menos agitados. A memória não fica comprometida. Quando a memória não fica comprometida, a pessoa tem a consciência do que ela fez e do que ela falou. Aí gera o quê? Gerando culpas e arrependimento. Entenderam a diferença entre a fase maníaca e a fase hipomaníaca? Qual é a diferença dos dois? Na mania, os pensamentos estão muito acelerados e agitados. Na hipomaníaco, menos acelerado e menos agitado. Na fase maníaca, a memória quase que não tem. Na fase hipomaníaca, a memória retém. E aí a pessoa tem a consciência do que ela falou e do que ela fez. Isso pode gerar arrependimento, remorso, culpas, na fase hipomaníaca, ok? Essa fase hipomaníaca é menor comparando com a fase maníaca, menor na duração de tempo, chega a durar de 4 a 7 dias. Na fase maníaca, semanas e meses. Na fase hipomaníaca, 4 a 7 dias. Então, essa fase dos extremos. Então, você está aqui e você varia aqui em cima, de mania para hipomaníaco. Entenderam? E na fase hipomaníaca, a pessoa fala, falei, me comprometi, ela lembra, ela tem a nítida lembrança do que ela fez e do que ela falou. Na fase hipomaníaca. Na fase maníaca, não. Tudo bem? Entenderam? Aí ela vem aqui embaixo. Que é a fase chamada depressiva. Chega a passar mais de 15 dias na fase depressiva. Chega meses. Então o tempo no TAB 2, a fase depressiva, o tempo é maior do que na euforia. Entenderam ou não? Você vai ficar muito mais tempo depressivo. Então você faz assim, aqui desce, aí você faz assim. Sobe, desce, aí você faz assim. Deu para vocês entenderem? O tempo cronológico da fase depressiva é maior do que na fase eufórica. O tempo cronológico chega a ficar meses, chega até anos, se for o caso. Isso na fase depressiva. Então, o processo depressivo dura mais tempo comparado com a mania ou a hipomania. No tipo 2. Por que eu estou falando mais do tipo 2? Que é a mais comum. Ok? Então, no tipo 2, a duração do processo depressivo dura mais tempo comparado com a fase mania ou hipomania. A pessoa, só que quando eu falo depressão, aí, nesse ponto, pessoal, é fundo do poço. Não é depressão leve, nem depressão moderada. É depressão severa. No ponto de ideações suicidas. É nessa fase que acontece das pessoas que estão catalogadas, sendo estudadas, de cada 100 pessoas, 15 cometem um suicídio. De acordo com essa associação. Associação Brasileira do Transtorno de Afetividade,
do TAB. Ela fala que na fase depressiva, tipo 2, o número de suicídio chega a aproximadamente 15%. Porque é uma depressão profunda. É uma depressão profunda, é fundo do poço. Ideações suicidas. Acontece nessa fase. Porque é um transtorno considerado gravíssimo dentro da psiquiatria. E é interessante isso, que quanto mais a gente estuda sobre o assunto, a psiquiatria é a ciência mais próxima da doutrina espírita. Todas estão próximas, mas qual que está mais próxima? A psiquiatria, porque trabalha com a psique, trabalha com o que é subjetivo, trabalha com o que não aparece. Não aparece. Tudo bem? Entenderam até aqui? Qual é o sentimento predominante? Desregulação e instabilidade. O que é desregulação? O sistema hormonal oscila demais. Fome, sono, há toda uma mudança de rotina na questão hormonal. Por isso que quem tem o TAB sofre desregulação hormonal, rotineira, tudo acontece com ela. E uma instabilidade. Por quê? Adrenalina e cortisol no extremo. Se você tem adrenalina na mania, você tem o cortisol na depressão. Você tem uma baixa produção dos outros neurotransmissores e uma superprodução em adrenalina e cortisol. É o que acontece. Por isso que a medicação é importante. Para estabilizar isso. Para diminuir a produção de adrenalina, diminuir a produção de cortisol e aumentar a produção dos outros neurotransmissores. Entenderam a importância da medicação? Em todos os casos, leve, moderado ou severo. Okay? Já ouviram falar de amígdala cerebral? Já ouviram falar ou não? Quando a gente fala em amígdala, a gente imagina aqui, né? Não, nós temos uma no cérebro. Temos uma chamada amígdala cerebral. Não, aí é a glândula pineal. Aqui é a glândula pineal, ok? Parece uma frutinha. Como é que parece aquilo lá? Uma amêndoa. Parece uma amêndoa. Ela é feita de duas partes. Parece uma amêndoa pequena. A amígdala cerebral, ela está atrelada a uma emoção natural chamada medo. Ela está grudadinha numa emoção natural chamada medo. Ela está atrelada, ela foi idealizada e construída baseada no instinto de conservação. Então a amígdala cerebral, ela está estruturada num sentimento chamado medo e no instinto de conservação. O que significa isso? Toda vez que eu mudo uma rotina, ela berra, ela não grita. Toda vez que eu faço algo diferente, ela fica em estado de alerta. Ela foi projetada para isso. Porque ela não quer que você mude a rotina. Ela não quer que você abra a porta com a outra mão. Ela não quer que você faça nada de diferente. Por quê? Porque quando você gera uma rotina para ela, ela estabiliza. Quando você muda a rotina, o que faz com ela? Ela entra em estado de alerta. Está acontecendo alguma coisa. E ela vai tentar impedir ao máximo essa mudança. Por isso que é importante mudar a rotina, fazer coisas diferentes, aprender uma outra língua, fazer algo diferente. Por quê? Porque você faz com que outros neurônios sejam trabalhados, que estavam ali, faz com que você crie uma diversidade. Isso, tudo bem, que isso já é um pânico nela. Não tem problema, ela se acostuma. Mas o que ela quer é rotina. A amígdala cerebral adora a rotina. O nosso corpo, vamos falar do nosso corpo. Quanto menos ele faz, já perceberam isso ou não? Porque ele não gosta de atividade física. Eu estou falando do corpo, ele não gosta. Achar que ele gosta, ele não gosta. Ok? Quanto menos você faz, menos ele quer fazer. Não é isso? Porque ele se acostuma com aquilo. Aquilo não gera nenhum problema, teoricamente falando. Aí você faz porque você precisa. Por que ele é assim? Por causa do instinto de conservação. Ele acumula energia, ele vai acumulando energia em você. Quando você não faz atividade física, por exemplo. Ele te mantém, entre aspas, vivo. A ideia é manter vivo.
É o corpo é assim, né? Isso é da natureza, isso é próprio da natureza. Então a amígdala cerebral é um órgão que nós temos dentro do nosso cérebro, no formato de uma amêndoa, ela está atrelada a uma emoção chamada medo, e toda vez que muda qualquer coisa, ela entra em estado de alerta. E ela quer voltar à rotina. Aí você muda completamente a rotina, ela se adapta a uma nova rotina. Ela se adapta a uma nova... Quando ela se sente, entre aspas, confortável, está tranquilo. Aí você muda a rotina de novo. Muda de novo. E aí sucessivamente. Por isso que nós temos que mudar coisas em nós. Para que haja uma alteração neuronal e faça com que outros neurônios, entre aspas, acomodados, passam a trabalhar e reaprender. Com isso você não acumula o quê? Lixo mental. Toda atividade diferente faz com que você não acumule lixo mental, porque você está focado em outras coisas. Entenderam? Então a amígdala cerebral, ela é hiperativada no TAB. Ela é hiperativada. O que acontece? Está lá em cima, vai lá embaixo. Está lá em cima, vai lá embaixo. O que acontece? Ela é hiperativada. E aí o que acontece? Gerando uma hiperatividade, uma irritabilidade e uma agressividade. Olha que interessante. Então no TAB, o que acontece com a amígdala cerebral? Ela é hiperativada, gerando hiperatividade, irritabilidade e agressividade. Então é comum as pessoas que têm esse transtorno têm uma certa dose de irritabilidade e agressividade em função disso. Mas quem promove isso é a amígdala cerebral. Baseada em quê? Em alteração. Então você está eufórico, daqui a pouco você está depressivo. Então essa oscilação brusca faz com que ela seja hiperativada e ela descarrega todos aqueles hormônios para tentar conter aquilo. Entenderam? Isso aí que a gente chama de processo de sequestro da amígdala. Sequestro de amígdala. Daniel Goleman, ele escreveu um artigo sobre isso. Ele fala sobre inteligência emocional, ele fala do sequestro da amígdala. O sequestro da amígdala é exatamente isso. O sequestro deu esse nome justamente para isso. É como se você estivesse sequestrando a energia dela, fazendo outras coisas. Foi Daniel Goleman, americano ele, né? Ele é americano, ok? Tem um livro chamado Inteligência Emocional. Ele explica, tem um capítulo inteiro falando sobre o sequestro da amígdala. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Pode falar. Anete Guimarães. É contrário, abrir a porta. Abrir a porta. Abrir a porta. Abrir a porta. Pode falar. Quando você está no estado eufórico, nesse caso, você faz a atividade física. Você está melhor. Vamos supor que você resolve correr ou nadar. Isso não pode, em algum momento, fazer com que ela volte Não, muito pelo contrário. Se você está no estado eufórico, você ultrapassa os seus limites. Mesmo fazer uma descarga. Tem, mas você está no estado eufórico, ela mantém o mesmo acelerado e agitado. Você ultrapassa os limites e acaba prejudicando outras coisas, inclusive. Porque você perde a razão, perde o bom senso, e o seu corpo, que é uma máquina, ele chega uma hora que dá um estresse, que ele chega no limite. Você chega a machucá-lo, mas a sua mente continua acelerada. Você sente dores porque o corpo chega no limite dele e ela continua da mesma forma. Então, mesmo você tendo uma atividade física, você não mexe. No caso do TAB, você não diminui isso, só com exercício físico. Exercício físico para outras coisas, sim. Mas para o TAB, você pode fazer, mas com medicação. O que estabiliza é a medicação. Só existe algo para estabilizar o TAB, medicação. Não tem outro recurso. Não existe outro recurso. A atividade física ajuda, mas não resolve isso daí. E a doutora Anete Guimarães, ela já disse várias técnicas para que a gente possa enganar a amígdala. Enganar por quê? Justamente para que ela se adapte a outras rotinas, outras situações. Isso é muito bom. E isso é muito bom. E esses dias eu tive uma palestra com ela, ela disse uma coisa muito interessante. Eu falei, vou passar isso para eles.
muito interessante. Quando nós assistimos uma palestra, nós só absorvemos 30% do conteúdo. 30%? Pouco. Que seria uns 30%. 15 minutos. Não, os 30% do conteúdo de uma palestra, quando você assiste, o que você absorve é 30%. Se você lê aquele conteúdo, ok? Você absorve 70%. E se você escreve, 90%. Entenderam ou não? Escrita à mão, tá? Não é no celular ou no coisa. Oi? Exato. Aí uma professora falou que a lápis. Essa eu não sabia. A lápis. Ok, escrever a lápis. Entenderam? Se você assiste, é 30%. É o estímulo visual. Você absorve 30%. Se você lê aquele conteúdo, você chega a absorver 70%. E se você escrever aquele conteúdo, chega a mais de 90%. Se escrever a lápis, melhor ainda. Escrever à mão, tá, pessoal? Não é digitar. Escrever à mão. Agora, por minha conta, se vocês escreverem com caligrafia técnica, você absorve mais ainda. Se você escrever com caligrafia técnica ou letra de forma, lembram disso? Você absorve mais ainda. Por quê? Porque você demora mais para escrever. Você tem que escrever letra por letra e uma separadinha da outra. Você leva mais tempo, leva 3 vezes mais o tempo. Entenderam? Isso é uma dica de estudo, tá? É só uma dica de estudo. Vamos falar agora do aspecto espiritual. O aspecto espiritual do TAB. Da onde vem isso? Da onde vem o TAB? Ok? De acordo com o aspecto espiritual. É um inconsciente, veja, é um inconsciente ou subconsciente. O inconsciente pensa em outras existências, o subconsciente, você pode pensar nessa existência, que é o passado mais próximo. Então, o que acontece quando você avalia uma pessoa com TAB? O inconsciente carregado de culpas, remorsos e arrependimentos. O inconsciente ou subconsciente carregado ou sobrecarregado de culpas, remorsos e arrependimentos. De querer resolver as coisas. Rápida. Resolver todas as questões. Exato. Ele traz isso e ele quer resolver tudo de uma vez só. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos, antes de reencarnar, fazendo o nosso planejamento reencarnatório, os nossos orientadores, benfeitores, eles nos mostram exatamente aquilo que a gente pode resolver nesta equação de tempo. Nesta equação de tempo, ok? Aí nós, e é muito normal isso, mas eu queria ver outras coisas também. Aí mostra outra folha. Aí você fala assim, quero resolver tudo. Vou numa só e resolvo tudo. Aí ele fala, não. Já fala um não na cara. Pega só uma folha. Aí de uma folha ele traz para metade. Da metade ele traz para 1/4. Você reencarna e começa a reclamação. Entenderam ou não? Por isso que quando Allan Kardec fez um estudo, ele chamou assim, o espírito, o corpo quando morre, o espírito se torna um espírito desencarnado, não é isso? Mas por que ele não usou a mesma terminologia quando o espírito encarna e chamou de espírito encarnado? Vocês nunca pararam para pensar? Se o ser humano, quando morre, ele é chamado de espírito desencarnado, por que quando ele volta ele não é chamado de espírito encarnado? Ele usou a mesma terminologia. Por que não? Eles nunca pararam para pensar nisso. Isso vai cair na prova, inclusive. De tudo e mais um pouco. E mais um pouco. Do que ele chamou? De alma. De alma. Por quê?
Posso arriscar? Pode. Por causa da densidade do corpo físico? Primeiro, da densidade do corpo físico. Primeira coisa, densidade do corpo físico. Quase 1000 vezes mais. Primeiro fator. Segundo fator, nós estamos numa colônia espiritual. Numa colônia espiritual, num umbral fino, que já é regeneração. Ok? Um umbral fino. A vibração de lá já é uma vibração de regeneração. Quando você reencarna, você está reencarnando em provas e expiações. Entenderam ou não? Há tanta influência, tanto do corpo físico quanto do meio, que você pode alterar a programação. Por isso que ele não chamou de espírito encarnado. Porque você não vem com a mesma consciência. Você tem tanta influência do corpo e do meio que você muda até aquilo que você veio para fazer. Então, o efeito da materialidade é muito grande sobre o espírito. Por isso que ele não chamou de espírito encarnado. Ele chamou de alma. Então, a alma é uma estrutura muito mais material do que simplesmente um espírito encarnado. A influência é muito maior, começando do corpo físico e começando do meio em que ele estará inserido. Por isso que ele mudou o nome. Ele chamou de alma. Aí quando morre é um espírito desencarnado. Mas quando nasce é uma alma. Entenderam a diferença ou não? Então às vezes nós fazemos planos lá, chegando aqui. Mas o que aconteceu se você fez um plano lá? Por que você mudou o plano aqui? Entenderam ou não? Porque além do corpo, você tem um meio de provas e expiações. Você tem muito mais tentações. E você acaba sucumbindo às tentações. Entenderam? Por que ele chamou de alma? Porque para o espírito reencarnar é extremamente complicado num planeta de provas e expiações. Porque ele sabe que ele estará sujeito a todo tipo de influência. Influências estas que não aconteciam quando ele estava numa colônia espiritual. E aí pode se transformar, ao invés de provas naquele momento, em missão? Nós estamos em missões, provas e expiações, todos. Na nossa fase evolutiva agora, nós estamos mais em provas. Na nossa fase, todos nós estamos em expiações, provas e missões. Ok? Na nossa fase estamos muito mais em provas. E por que nós estamos em provas? Porque estamos na fase de transição. Estamos na fase... Vou dar um exemplo mais prático disso. Ok? Vou dar um exemplo mais prático disso. Alguém aqui precisa de mais alguma teoria sobre o perdão? Não. Alguém aqui precisa de mais alguma teoria? Não, simplesmente não. Temos 2000 anos de evangelho. Nos 2000 anos se falou sobre o perdão. Alguém precisa de teoria? O que nós precisamos de? Prática. Então nós temos, e a prática é uma prova. Você sabe a teoria, você se coloca em prática. Você sabe a teoria, conhece a prova, eu tenho que colocar em prática. Chega aqui, eu não perdoo. Entenderam? Por quê? Mas por que lá eu estava perdoando e aqui eu não estou perdoando? Porque lá você estava com um corpo muito menos denso e num ambiente que favorecia. Aqui você está com um corpo muito mais denso e num ambiente que não favorece em nada. E é uma coisa que você nunca fez, inclusive na prática. Estamos mais em prática. Provas e prática. Então tem muitas situações em nós que nós estamos, não é expiação, é prova. Prova significa eu já sei a teoria, eu preciso me colocar em prática. Por isso que não cabe justificar, não cabe terceirizar, não cabe. São as nossas provas individuais que nós pedimos na prática. Então a gente vai ver e entender que é só perdoando mesmo. Que é um processo. Tudo bem? Aliás, é considerado o maior amor do século XXI. O maior amor do século XXI chama-se perdoar.
só perdoa quem tem alguma coisa para doar. Perdoar, ok? Perdoar significa o quê? Só perdoa quem tem alguma coisa para doar. Se a gente buscar, quando você coloca uma quantidade alta de oxigênio numa molécula, ela ganha uma nova nomenclatura. Então eu tenho cloreto, quando eu coloco oxigênio, no máximo de oxigênio, vira um percloreto. Quando eu tenho o quê? Me fala em outra. Você tem o manganato, você põe uma molécula de oxigênio, até no limite, vira um permanganato. Então, em química, toda vez que você coloca mais moléculas de oxigênio em uma substância, ela vai no seu grau máximo, ela fica o máximo que ela pode fazer. Isso vem pelo prefixo per. Quando eu vou na língua portuguesa, já saí da química e vou para a língua portuguesa agora, né? Olha que bipolaridade, saí da química e fui para a língua portuguesa agora. Eu posso seguir como eu posso perseguir. Algo pode estar feito como algo pode estar perfeito, entendeu? Então, na língua portuguesa, existem várias palavras que eu coloco um per na frente, eu coloco a atitude máxima daquilo. Então, na química eu tenho um exemplo, na língua portuguesa eu tenho exemplo de algumas palavras que se eu colocar o per na frente, aquilo vira o grau máximo, e o grau máximo de doar, perdoar. Então, só perdoa quem tem alguma coisa para doar. Então, perdoar é você doar no grau máximo. Entenderam como funciona? Então, nada é por acaso, tudo tem uma razão. É a gente ligar todos esses fatos. Todos esses fatos. Oi? Então lá a gente precisa perdoar, a gente reencarna e precisa vingar. Aqui chega aqui é vingar. 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 Então esse inconsciente carregado de culpas, remorsos e arrependimento faz com que a pessoa queira resolver tudo. Então ela vai, não consegue, ela vai lá embaixo, porque ela vai lá em cima de novo. Isso faz com que ela oscile, porque ela traz cristalizado, carregado esse sentimento dele. São desequilíbrios emocionais de outras existências gravados no corpo morfogenético. São desequilíbrios emocionais de outras existências gravados no corpo morfogenético. E nós trazemos para tratamento. Sempre para tratamento. Processos obsessivos potencializam isso. Nós temos nossos obsessores? Temos. Ok? Eles vão potencializar isso. Eles vão alimentar ainda mais. Por isso, a importância do tratamento. Tanto o tratamento médico, tanto o tratamento psicológico, tanto o tratamento espiritual. A gente só vai conseguir minimizar o processo obsessivo quando nós nos propusermos a fazer um tratamento completo. Completo. Eles estão ali, do ladinho, mas vai depender de você, ok? O processo reencarnatório, para entender o TAB, vamos pensar um pouquinho no processo reencarnatório. Quando um espírito vai reencarnar, antes da fecundação, antes que o espermatozoide encontre um óvulo e gere aquela situação, ali é o start material. Tudo bem? Quando o espermatozoide encontra o óvulo, ali é o start material. Mas a reencarnação começa meses antes. Meses antes no plano espiritual. O espírito vai passando por um processo chamado miniaturização, até chegar no tamanho de uma única célula. Olha interessante isso. Em que momento o espírito está inconsciente no plano espiritual? Quando ele está próximo da reencarnação. Como que é esse processo? Ele passa por um processo chamado miniaturização. Vai diminuindo o tamanho. Mas até onde ele chega? Oi? Nidação. Aí sim, depois a ligação. Ele chega num ponto, num tamanho de uma única célula. Quando ele reduz o tamanho de uma única célula, o espermatozoide encontra o óvulo e ele é colocado ali. Então o start material acontece nesse momento, neste segundo.
que o espermatozoide encontra o óvulo, mas o processo reencarnatório começa meses antes. Meses. Foi esquecendo, ele vai perdendo a consciência, então ele não está nem lá e nem cá. Porque à medida que ele vai diminuindo o tamanho, ele vai perdendo onde ele está, a consciência de onde ele está. E chega um ponto que ele não está nem lá e nem cá. Então, em que momento o espírito está inconsciente? No processo final da reencarnação. No processo, porque ele não está nem lá e nem cá. Quando ele vai começar aqui? Quando o espermatozoide encontrar o óvulo. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, ele, aí já é uma vida. Sim. O espermatozoide encontrou, aí é colocado ali. E não é aquele espermatozoide mais forte, mais rápido. A ciência já falou que não é isso. É um específico. Ok? E aí começa um processo que um biólogo trouxe uma frase que vocês sabem, né? Chamado Haeckel no nome dele, Haeckel, que ele fala que a ontogênese repete a filogênese. Eu sabia que vocês sabiam, ok? A ontogênese repete a filogênese. Olha a frase desse biólogo que foi contemporâneo de Charles Darwin. O que é ontogênese? Gênese é nascimento. Onto, do ser. O nascimento do ser repete a filogênese, o nascimento de todas as espécies. Desde o reino vegetal até a última informação. Eu fico imaginando que processador é esse, que tem bilhões de informações ali, bilhões de anos de informações. Desde quando o princípio espiritual estava no reino vegetal. O que aconteceu no dia 1/2/2025? Ah, então tá bom. Então ontogênese? Então vamos lá. Então a filogênese é a sucessão de todas as espécies, desde o reino vegetal até a última informação. Nós paramos na última informação. Não entra aí o reino vegetal? Entra, mas no caso de vida não. De vida começa no reino vegetal. A vida começa no reino vegetal. Tá? Na questão 540 do Livro dos Espíritos, no finalzinho está escrito que o arcanjo começou pelo átomo. Mas nesse caso específico da reencarnação, começa do reino vegetal porque é vida. É vida biológica. Então, começa dali, vai até a última informação. Então, se você é um espírito de provas e expiações, qual é a última informação que você tem? Que você é um espírito de provas e expiações. Entenderam? E ponto. Você para exatamente na última informação. Então, a reencarnação são meses antes da fecundação. Então, quando a nossa ciência, teólogos, sociólogos ficam discutindo, pessoal, o espírita não quer nem discutir esse assunto. Não que somos melhores, não é isso. É que a visão que nós temos é um pouco mais dilatada. A reencarnação começa meses antes da fecundação. A fecundação, naquele segundo que o espermatozoide encontra o óvulo, é só o start material. A vida começa exatamente naquele ponto. A vida material, física. Mas quanto tempo demora isso? E quando essas células espirituais se unem ao espermatozoide? Aí você tem o processo de duplicação. Aí esse processador vai duplicando. Quando assim, mas no momento da união da vida dos três, o espírito e a parte material. Sim. O espírito já traz Todas as informações. E é uma explosão. Há uma explosão. Ele vai parar na última informação, um ser humano de provas e expiações. Ele repete toda a evolução do reino vegetal e do reino animal, de todas as espécies que ele passou. Olha que processador é esse e que velocidade é essa. Para na última informação. Ok? Oi? O André Luiz, passa a reencarnação de ser Jesus, sabe todos os processos. Exato. A reencarnação de Segismundo, um dos livros da série André Luiz, explica todo esse processo. Mas dura quanto tempo isso?
Quanto tempo dura isso? A reencarnação, o processo reencarnatório. Quanto tempo dura? 21 anos. Ok? São 3 fases de 7. Começa na concepção, 0,7. O 0 é esse o start. 0,7, 7, 14, 14, 21. Então o processo reencarnatório demora 21 anos na nossa contagem de tempo. No 0,7, que é a primeira fase, ele está mais lá do que aqui. Ok? Está mais no plano espiritual do que no plano material. Por isso que as crianças falam sozinhas, brincam sozinhas. Não estão sozinhas. Eles estão mais do lado de lá do que do lado de cá. Na fase 7, 14, meio a meio. Meio a meio. Na fase 14, 21, eles começam a ficar mais para cá do que para lá. Na fase 21, encerra. Então, na fase 21, o espírito reencarnou 100%. Ele está 100% reencarnado. Aí ele vai trazer tudo que ele trouxe das outras existências, mais a influência que ele sofreu, principalmente do 0 ao 7. Que é a maturidade, exato. Psicológico, Tudo no 21 ano fecha. Então a fase mais delicada é do 0 ao 7, é onde ele está mais propenso a todo tipo de influência. Ok? Por isso que a espiritualidade sempre disse, olha, essa fase 07, tomem muito cuidado, que é a fase que eles mais absorvem, que eles estão mais abertos às influências externas. Depois tem a fase 07, 7, 14, depois 14, 21. Olha essa doença aparecendo quando? Essa doença está aparecendo quando? Tipo 2? Entenderam? Entenderam? E a tipo 1 é dos 15 aos 25. Tipo 2, a partir dos 25. Veja como todas as informações batem. Ele já reencarna 100%. Então, aos 21 anos, nós que temos filhos, a gente não ensina mais nada. Continuamos sendo assim, mas eles são 100% eles. Eles são 100% eles. Então, nosso interesse em ensinar, entre aspas, esse espírito é muito remoto. Depois dos 21 anos, ele já reencarnou 100%. Se for um espírito mais dócil, que queira aprender, tudo bem. Mas se não, não. Depende muito mais do espírito do que de nós. 07 depende quase exclusivamente de nós. 7, 14 também. 14, 21 menos. 21 em diante, quase nada. A menos que ele queira. A menos que ele. 07. 07. Então, ó, o processo reencarnatório nas suas 3 fases. E aos 21 anos, o espírito é 100% ele. Reencarnou 100%. Então, se perguntarem para vocês, quanto tempo demora a reencarnação? 21 anos. Quando começa? Meses antes da fecundação. Meses antes da fecundação. Então, essa reposição de fluido vital é só até os 21 anos. Até os 21 anos. Até os 20 anos. O que a Adriana falou aí, ó. À medida que ele vai crescendo, ele vai absorvendo fluido vital, porque ele precisa, o corpo está crescendo. Então, como o corpo está desenvolvendo, crescendo, ele vai assimilando o fluido vital. Com 21 anos, os órgãos estão 100% do tamanho ideal. Ele não absorve mais. É só gastando. Vai gastando o fluido vital. Vai gastando. Então, até os 21 anos ele vai enchendo. Chegando nos 21 anos, ele não absorve mais fluido vital. E ele fica com aquele X de fluido vital por um período. E depois vai perdendo o fluido vital. Aí começa o processo de envelhecimento. Entenderam? Então, o processo de envelhecimento acontece, sim. Por quê? Você vai perdendo fluido vital, ou energia vital. Vitalidade. Tudo bem? Podemos retardar esse processo ou acelerar esse processo. Sim ou não? Uma vida saudável, você retarda o processo. Uma vida menos saudável, você acelera o processo. Você acelera o processo. Tudo bem? Tratamento. Quando se fala em tratamento, é muito parecido comparado com os outros transtornos. Primeiro, sempre, nunca esqueçam disso, nós somos uma tríade: espírito, mente e corpo. Então não adianta você querer tratar um só. Você tem que levar em consideração sempre os 3. Os 3 são tratamentos específicos.
mas os três fazem parte de um pacote só. Então nós temos que tratar o corpo? Sim, sempre. Mente, o que é a mente aí? É a nossa consciência, é o nosso psicológico, são os nossos valores, são as nossas reflexões. E o espírito, que é a nossa essência, que é a nossa essência. A mente só reflete uma parte do espírito. Tanto que nós não reencarnamos 100%, só reencarnamos aquela cota que dá para ser trabalhada nessa equação de tempo. Entenderam? Ou não? Vamos supor que a gente tenha 5 pendências, tá bom assim? Tá. Fui otimista, vou ser otimista. 5 pendências. Aí o nosso anjo da guarda, junto com a equipe, fala, olha, vai para resolver uma só. Uma só já é suficiente. Então as outras ficam meio de ladinho. Às vezes você nem precisa passar pelas outras, dependendo do que você fez com a primeira. Ou se você tiver que passar pelas outras, você já aprendeu as lições essenciais na primeira. Entenderam? Então tem coisas nos aguardando para daqui 500 anos, para daqui 1000 anos, para daqui 2000 anos. Onde estão isso? No nosso inconsciente. Então vai chegar a situação? Vai. Como que eu vou estar de frente com aquela situação? O que eu aprendi até então? Então tem algumas situações que, se viessem nesta fase, nós não teríamos estrutura psicológica emocional para aguentar. Entendeu? Não, pode vir 1, 2, depende, cada caso é um caso. Sim. Resolver. Dá para trazer a segunda? Dá para trazer a segunda. Dá para trazer a segunda. Dá para trazer. Mas cada caso é um caso. A gente escolhe qual naquele momento a gente tem estrutura psicológica para administrar. Então você traz aquela. E nunca é a mais pesada, tá? Sempre a mais leve. Para que você ganhe tempo, ganhe experiência e ganhe conhecimento. Para que quando você pegue a segunda, você esteja melhor preparado e não precise da dor. E é assim que funciona. Tudo bem? Então o tratamento é na tríade espírito, mente e corpo, dentro do leve, moderado e severo no corpo. Tratamento médico-psiquiátrico. Primeira coisa. A necessidade de medicação. Não se discute a necessidade de medicação no TAB. Não se discute. Você pode discutir a medicação, mas não a necessidade da medicação. Okay? Então, ó, com medicações de uso contínuo, para a existência inteira. E quando eu for para o plano espiritual, às vezes você vai precisar dela também. Porque o problema não está somente no corpo. O problema não está somente no corpo. O corpo é um reflexo, o corpo é uma consequência, o corpo nunca é causa. O mais interessante, quando a gente fala que o corpo é sempre consequência e nunca é causa. Mas o corpo, em algumas situações, é o professor do espírito. O corpo, em algumas situações, é o professor do espírito. Porque ele traz limitações, ele traz dificuldades, que faz com que aquele espírito consiga se regenerar frente a um corpo com problemas. Entenderam? Então o corpo é consequência e ao mesmo tempo ele é professor. Vou dar um exemplo mais prático. Imagine um espírito muito violento, muito agressivo, muito violento e muito agressivo, literalmente falando. Imagine se esse cara é uma pessoa que é uma pessoa, um homem, uma mulher que seja forte fisicamente. Deu para vocês entenderem ou não? Imagine se esse corpo é um corpo raquítico, vamos dizer assim, frágil, delicado, mas o espírito continua agressivo e violento. O que esse corpo está fazendo com o espírito? Educando o espírito. Então o corpo com dificuldades, com limitações, está sendo o professor do espírito. Ele é consequência, mas ao mesmo tempo ele é professor. As limitações. Entenderam? Os baixinhos bravos por aí. Oi? Por isso que é os baixinhos bravos por aí, você entendeu? Então tem de tudo, na verdade. Ok? Então, primeiro tratamento psiquiátrico com medicações de uso contínuo, tanto na condição leve ou moderada.
tratamento psicológico. Pensem vocês que a medicação é para cuidar de uma consequência neurológica. A medicação não vai cuidar da causa. A medicação não trata a causa. O tratamento psicológico, com terapias e psicoterapias, para tratar sentimentos represados por séculos. Sentimentos represados por séculos. Culpas, remorsos e arrependimento. Eu vou perguntar para um psicólogo. Ela faz uma pergunta para mim, como que o psicólogo... Repete a pergunta. O psicólogo tem que estar preparado para atender essa pessoa. Como que o psicólogo deve estar preparado para atender uma pessoa com um TAB? Vou perguntar para um especialista. O primeiro é o conhecimento e algumas técnicas, né, para extrair da pessoa determinadas situações, para a gente começar a fazer o quadro. E aí a gente começa a utilizar basicamente depois algumas técnicas de peça hipnótica. Exato. Então existem técnicas específicas, eu prefiro que ele respondesse, tá? Existem técnicas específicas para você extrair da pessoa aqueles sentimentos que estão represados. Então a psicologia tem recursos para isso, tem conhecimento e técnicas para isso, para que aquele sentimento veio e possa ser trabalhado. Então é o tratamento psicológico, é a mente. Aqui eu estou trabalhando o corpo, aqui eu estou trabalhando a mente. E o tratamento espiritual, que é para cuidar do espírito. Evangelioterapia. Qual é o nome disso? Evangelioterapia. Terapia pelo Evangelho. Ok? Estudo sobre as leis morais e a busca pela espiritualidade. Isso afasta o quê? Os processos obsessivos. Isso afasta. Se ela passar por esse tratamento e esse tratamento, sim. Por quê? Imagine vocês que os obsessores estão aqui e nós estamos aqui, tudo bem? Ficamos batendo de frente o tempo todo, sim ou não? O que eles querem? Que a gente faça isso para eles nos atropelar. E se eu fizer isso? Entenderam ou não? Então o problema não é eles, não são eles, somos nós. A partir do momento que você resolve subir um degrau, como é que eu vou subir um degrau? Buscando tratamento médico e tratamento psicológico. E, na sequência, tratamento espiritual. Tratamento espiritual. Busca pela espiritualidade. Aí você sai da sintonia. Você sai da frequência. Mas quantos por cento das pessoas que têm conseguem ter essa sintonia? Olha, todas as pessoas que têm o TAB, precisam de ajuda. Fato. Ok? Então, a espiritualidade, sem dúvida nenhuma, vai trabalhar isso de alguma forma, que pode ser em qualquer situação. Evangelioterapia. Fato. Mas, necessariamente, a pessoa que tem um problema vai buscar um tratamento médico, psiquiátrico. O psiquiatra vai indicar um psicólogo, com certeza. E dentro do meio, a espiritualidade vai encaminhar para tratamento espiritual. Agora a decisão é da pessoa. Aí a decisão é da pessoa. Isso existe. Agora a própria pessoa precisa cuidar disso. Aí vem a pergunta básica. Será que todo doente quer ser curado? Não. Aí quando uma dor não é suficientemente forte, aumenta a intensidade. Ok? É isso que acontece. Uma hora desperta. E a hora de despertar é agora, tá? Na fase de transição. Essa é a hora de despertar, na fase de transição. E por quê? Porque nós já repetimos as mesmas lições várias vezes. É hora de você começar o processo. Não é resolver, é começar o processo. Sem dúvida nenhuma. As novas gerações já vêm com isso também, mas entendendo todo o processo e buscando ajuda. Então, milhares de espíritos reencarnaram desde a década de 90 até agora com transtornos mentais para tratamento. E mais de 80% deles, com certeza, vão sair melhores.
mais de 80% vão sair melhores, porque já renasceram com essa proposta, com esse objetivo. Mas por que a gente tem visto grandes pessoas ateias? Vamos lá, a pergunta. Por que nós temos visto um número de pessoas grandes, de pessoas ateias? E eu acho muito bom, inclusive. Primeiro, nós temos dois tipos de ateísmo. O ateísmo filosófico e o ateísmo psicológico. De cada 10, 9 é filosófico. Ok? Quem são esses? São ateus que em existências passadas, ok? E nesta existência também estão magoados com as religiões. Foram feridos, foram machucados, foram aniquilados. Não propriamente com Deus, mas não, com as religiões. Exato. Estou tentando lembrar, tem um livro chamado Deus um Delírio. Tentando lembrar o autor. Um autor, Deus um Delírio. Fez muito sucesso esse livro há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Dawkins, o sobrenome dele. O que era Deus um Delírio. Dawkins, o sobrenome dele. Eu li esse livro, dessa grossura. O que ele escreve, ele é um ateu. O que ele escreve está tudo correto. Ele só errou o alvo. Porque ele falou que era Deus, não foi Deus. Primeira Guerra Mundial, não foi Deus. Segunda Guerra Mundial, não foi Deus. A fome no mundo não é Deus. Veja, tudo que ele colocou no livro são fatos que aconteceram. Foram fatos que aconteceram. Então ele tem razão no que ele falou. Mas ele só errou o alvo. Ele só errou o alvo. Não tem nada a ver com Deus isso. Não tem nada a ver. São escolhas nossas. São escolhas nossas. Então esse ateísmo que você fala que está crescente, por quê? Porque tudo evoluiu, menos as religiões, que continuam batendo na mesma tecla, mesmo em 2025. Então essas novas gerações não querem mais saber disso. Não é que elas não acreditam em Deus, elas não acreditam no Deus das religiões. É diferente. É diferente. Então o ateísmo, ele é benéfico nesse sentido. Porque são novos espíritos que não querem ser manipulados ou comandados ou engessados baseados em dogmas. Por isso que esse crescimento, ele é positivo nesse sentido. Ele é positivo nesse sentido. Quando se fala em espiritismo, eles também não querem. Por quê? Porque eles acham que segue a mesma linha, o mesmo padrão. Mas quando você fala em espiritualidade, já muda o contexto. Já muda. Tem um cientista, que às vezes eu leio bastante coisa sobre ele, é Marcelo, ele é cosmólogo. Marcelo, ele está dando curso sobre ciência e espiritualidade. Ele é ateu. Então as novas gerações não vão buscar religiões. Marcelo Gleiser, ele tem um curso sobre ciência e espiritualidade. Veja. Cássio, oi. Imagina a pessoa lá no passado ser queimada na fogueira por causa da religião, como vai estar hoje? Vamos pensar aqui, Charles Darwin, contemporâneo de Allan Kardec. Eles chegaram até a conversar entre eles. Charles Darwin, de uma religião, apesar de ser um país protestante, Inglaterra, a religião era católica dele e da família. E seguia, literalmente falando, só que ele era um evolucionista. Vocês não imaginam o conflito que ele tinha interno dele. Porque se ele seguisse a religião, ele tinha que invalidar aquilo. Se ele seguisse aquilo, ele tinha que invalidar a religião e brigar com a família inteira. Deu para vocês entenderam ou não? Deu. Se coloquem no lugar dele. Perceberam? Então veja, então esse crescimento faz parte da fase de provas e expiações. Faz parte de provas e expiações. Então são contra religiões, mas a favor da espiritualidade. Então é algo positivo. É algo positivo. E espiritualidade, pessoal, é um jeito de ser. Não está atrelado a um rótulo. É um jeito de ser. Então as novas gerações vão falar sim de espiritualidade. As novas gerações. Porque é um jeito de ser. E não necessariamente estarão atrelados a uma religião ou uma religiosidade. E não tem problema nenhum com isso. Não existe problema nenhum em relação a isso. Qual que é a proposta da doutrina espírita?
ajudar o ser humano a ser um ser humano melhor. Não é essa a proposta da doutrina espírita? Ajudar o ser humano a ser um ser humano melhor. Não é transformá-lo em espírita. Não é essa a proposta. Porque ela não vai em busca de adeptos. Quando você estuda, só para terminar, quando você estuda o sentido da vida pela linha da ciência, vai trazer muita informação. Mas o máximo que ela traz te preenche 30%. Fica um vazio. Tem muita coisa que a ciência não explica, mesmo em 2025. Quando você descarta a ciência e vai em busca da filosofia, que é muito interessante, grandes filósofos, tanto da antiguidade quanto de hoje, eles vão trazer muita coisa, mas eles vão trazer 30%. E alguns filósofos são até negativistas. Quando você vai buscar a religião, no rótulo religião, vai trazer muita coisa boa, mas só vai ser 30%. Então, quem fica só aqui, ou só aqui, ou só aqui, está sempre com um vazio existencial. E se você unir os três? Quanto nós temos? Os 10 ficam por nossa conta. Entenderam ou não? Porque aí você vai estudar o estilo de vida no sentido científico, tudo que a ciência traz, tudo que a filosofia traz e tudo que a religião traz. Você une os três e você percebe que eles se complementam. A ciência não tem como entrar no universo da espiritualidade. A espiritualidade comete um erro grave quando quer entrar no universo da ciência. São dois universos distintos. Um é material e o outro é imaterial. Entenderam ou não? Oi? Da palavra universo? Ela quer saber o significado da palavra universo. A última, pode ser? Então aí, anotem. Universo. Né? Universo. Unidade que se manifesta na diversidade, que é o verso, gerando a totalidade. Universo. Unidade que se manifesta na diversidade, que é o verso, gerando a totalidade. Isso é universo. Unidade que se manifesta na diversidade, gerando o todo. O todo. Ok? Então, quando você fala em religião, eu gosto de fazer essa comparação. Um copo d'água é importante? É ou não é? É muito importante. Um copo d'água é muito importante, extremamente importante. Então, o copo d'água é comparado a religião, rótulos. Tudo bem? Então, é muito importante. Uma caixa d'água de 10 mil litros é importante? Muito, porque além de tomar água, você consegue fazer outras coisas, inclusive. Isso chama-se religiosidade. Espiritualidade é o mar. Entenderam ou não? É o mar. Então, a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade é um copo d'água, é uma caixa d'água de 10 mil litros e o mar. Espiritualidade é o mar. Por isso que as novas gerações vão estar buscando o quê? A espiritualidade. Lógico, isso vai levar um tempo ainda. As religiões ainda vão continuar existindo por alguns séculos, sim, e não tem problema nenhum. Mas as próprias religiões vão se adaptar à espiritualidade. E aquelas que se adaptaram e fecham as portas. Entenderam? Tudo bem? Posso começar a fazer as perguntas agora? Eu só estava aquecendo, pessoal. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse reencontro, por mais essa alegria de estarmos juntos nessa casa, que acolhe encarnados e desencarnados, que lhes dá a oportunidade do trabalho, do tratamento espiritual, da gente sentir a presença amiga dos nossos entes queridos, que já estão no plano maior, mas que estão conectados conosco. Agradecemos a Allan Kardec, a Chico Xavier, a tantos espíritos, espíritas ou não, mas que estamos trabalhando junto, na busca de uma regeneração, onde nós poderemos olhar para nós mesmos com outros olhos, com outras perspectivas, tendo a certeza que em momento algum estamos desamparados, mas cabe a cada um de nós
fazemos a nossa parte da melhor forma possível. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, bom descanso.